Olá a todos, bem-vindos para mais uma segunda-feira que a gente tanto gosta, que a gente sempre se prepara, que a gente está sempre aguardando e contando com esse dia com muita alegria. Estamos abrindo a nossa casa, bem-vindos ao Grupo Oriente. Esperamos que logo, logo tudo se normalize, né? Para a gente poder fazer esses encontros presenciais. Já estamos preparando a agenda de uma semi-abertura. Estamos começando com um curso online com uma turma bem pequena de Reiki para esse mês. E aos pouquinhos, encontros, lives, para trazer cursos presenciais, se der, com tudo que é exigido de segurança, né? Luva, máscara, distanciamento. Mas logo, logo a gente pretende estar reabrindo em pequenos eventos, em pequenos momentos, a casa. Então a gente vai se preparando, fica ligado que a gente vai estar postando as oportunidades, tá? E para o tema de hoje, para o encontro de hoje, a gente coletou algumas perguntas que estavam rolando ali no nosso grupo fechado. A gente agradece o pessoal que colocou lá as suas questões. E a gente separou aqui, não tem um tema específico, mas a gente vai começar essa conversa montando um beabá da espiritualidade. A gente sente que esse conhecimento, por já ter sido buscado há um tempo atrás, é muito bom revisar. Então a gente volta para poder trazer o que acontece no momento do desencarne, né? O que é a passagem? Como que é o processo do desligamento corpóreo? Existe essa continuidade? Não existe? Morreu, acabou? Morreu, continuou? Então, segundo o Espiritismo, né, segundo a filosofia espírita, que é o que a gente vai se embasar hoje para poder estar trabalhando com vocês, está aqui um exemplo muito legal. Já anota, faz um print aí na tela para você seguir, buscar, pesquisar. Tá fácil de encontrar hoje em dia com a internet, mas para iniciar é um ótimo livro que a gente está se colocando até como título do encontro de hoje, que é Na Hora do Adeus, né? Existem algumas versões fáceis de encontrar desse livro, tanto quanto mais difíceis, mas em PDF a gente encontra. Se você tiver dificuldade de encontrar, me manda uma mensagem que eu te encaminho, tá? Esse livro foi psicografado pela médium Irene Pacheco Machado e foi uma história do espírito André Luiz, e é um livro fascinante. É um livro que traz no enredo dele experiências tanto vistas por nós aqui ainda em véus profundos dos outros planos, quanto de alguns personagens que fazem a passagem e vão sendo, cada um deles tendo um tipo de desígnio, cada um deles tendo um tipo de consequência, aprendizado para a soltura do cordão e a seguida para as cidades astrais. Outro livro que não está citado aqui, mas é uma série de 4, é o livro Violetas na Janela. Muito bom, você consegue ter um parâmetro de estudos de caso, né, bem interessantes. É a história de uma jovem mulher, muito jovem, que encarnou numa família espírita e teve um aneurisma cerebral e morreu muito cedo. E aí ela passa por várias questões nos planos espirituais e encontra com muitas pessoas. É um livro fascinante, né? Mas não está escrito aqui. Violetas na Janela, procura lá. Uma raridade do professor Valdo Vieira, esse sim acho que só em sebos. Algumas pessoas têm ele em mãos e cuidam com muito carinho, que é Projeção da Consciência. Eu recomendo o estudo desse livro e quem sabe a gente prepare algo especificamente sobre esse livro, porque vale a pena o estudo de toda a obra do professor Valdo, para quem vai iniciar o processo de despertar consciencial. Obras de Chico Xavier, da Irene Pacheco Machado, de Valdo Vieira, de Wagner Borges, de Allan Kardec,
são realmente o básico do básico. O professor Lércio Fonseca também está aqui. Eu citei um dos livros dele, são muitos, mas o livro que vai ajudar muito a gente a compreender o desencarne coletivo e a chegada em massa de outros padrões conscienciais encarnando na Terra. O que é esse projeto Superfície Planetária? O que é, da onde que vêm as almas? Quem que emigra? Quem que imigra? A imigração e a emigração dos espíritos, das almas, que vão mudando o cenário planetário à medida que consciências mais evoluídas, avançadas, vão vindo para encarnações e nós vamos sendo mães, pais, professores, colegas desses seres. A gente até comenta muito facilmente o quanto as crianças de hoje em dia estão rápidas. Parece que elas têm uma facilidade, tem um aplicativo novo ali, nesse grau consciencial, né? E a obra de Allan Kardec, que não deve deixar de ser olhada. Eu digo que o espiritismo clássico, kardecista, ele é um grande esqueleto, né, para obras que foram escritas no século XIX, né, 1870, 1880, 1890. Obras de Allan Kardec que a gente pode citar como um pioneirismo muito fundamental, a pedra fundamental do estudo espiritualista do ocidental, né? Porque se a gente revisar a Índia, o Oriente por si só, aí você já tem, inclusive, a influência de obras budistas, hinduístas, na conscienciologia, no movimento esotérico, que não liga muito a Kardec, mas está ligado a Blavatsky, que é a filosofia chamada conscienciologia. Então, quando a gente começa a buscar e a gente começa a ter uma conduta, um comportamento de um espírito desperto na matéria, né? Você sabe que está encarnado, você sabe que está em resgates kármicos. Às vezes o corpo é uma prisão, às vezes o corpo é um avatar, que você executa a missão. Então depende muito do teu padrão consciencial, que já vem de um contínuo de outras encarnações, não só no projeto Terra. Muitas almas estão aqui em suas iniciais encarnações na superfície desse planeta, mas não quer dizer que já não haviam tido experiências corpóreas em planos físicos em outros planetas, né? Então, a obra de Allan Kardec exemplifica em muitos momentos o contato com espíritos extraterrestres, com espíritos que vivem nos planos sutis de Vênus, nos planos sutis de Júpiter. Na obra tem eles descrevendo como que é a casa deles lá, que tipo de música eles ouvem, como que é o padrão de nutrição, alimentação, é matéria, não é matéria, é dimensão física ou já é uma dimensão de quinta, sexta, sétima dimensão, que há, sim, planos e manifestações. Quando a gente usa a visão do multiverso, né? As obras de Ramatiz falam muito sobre o multiverso, né? Chico Xavier também aponta, Allan Kardec entrevistando espíritos num padrão de perguntas padronizadas, vários espíritos, as mesmas perguntas. Ele começa a compilar e escrever e registrar através de uma vastíssima obra numa sociedade extremamente rigorosa no sentido do judaísmo, do cristianismo. Então houve assim uma grande resistência tanto para Chico Xavier quanto para Allan Kardec. Valdo Vieira conta muitas histórias no sentido de retaliações, preconceito, o domínio do sentido de religação a Deus, né? Se não for aqui, não vai ser de Deus. Tem que ser aqui, desse jeito, assim.
senão existe toda uma situação de encarceramento consciencial, moral. Você vai sendo obrigado a ter uma única percepção do caminho para Deus, e qualquer outro caminho que não for esse postulado já é colocado assim num grande conflito. A gente tem ao longo da história planetária o conflito muito ligado ao domínio das religiões, dos estados políticos. Então, tanto a história da construção das igrejas sempre vieram muito depois de que os seus beneficiários, os seus avatares, os seus poetas, os seus filósofos, os seus messias, muito depois que eles passaram por uma caminhada naquela sociedade, naquela civilização, fizeram a sua marca, mas não eram muito valorizados naquele momento. Depois que se vão, a gente sente o buraco que deixaram, a força de luz que eles emitiam, e a partir daí a gente começa a querer relembrar, anotar, escrever e criar um registro de ensinamentos tão bons, tão profundos, né? Então, o próprio Buda deixou nada escrito. Aos poucos, os discípulos do budismo foram registrando todos os ensinamentos. E assim acontece com o Mestre Jesus, assim acontece com muitos do passado que vieram com a função de avatares, né, no meio de sociedades completamente vedadas, na jornada energética, na jornada da alma. Eles vieram trazendo essa semente, e os anos foram se passando, algumas regiões deixaram isso florescer e frutificar, outras se acomodaram naquilo que já estava sendo postulado, domínio mesmo. Então a gente, às vezes pelo domínio da noção religiosa, a gente foi morto, ou a gente até inclusive matou, né? Está no registro das nossas vidas. E aí vem a pergunta, né? Deixa aqui também essas 4 obras que estão baseando também esse encontro. Eu consultei essas 4 obras para pegar também alguns dados para trazer aqui para a gente hoje, tá? O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese segundo o Espiritismo e as obras póstumas escritas por Allan Kardec, e depois que ele desencarnou foram publicadas, e são variadíssimas as questões ali nesse livro, Obras Póstumas, tá? Então vamos lá, né? O desencarne, a ida, a volta, ou a lei do retorno, ou o começo, meio e o fim. São muitas as maneiras da gente nomear esse momento, que é um momento chave para o seu espírito. Ele não é um momento muito especial e maravilhoso para a gente que está aqui ainda nessa situação de relacionamentos que nos nutrem e que, de uma certa maneira, se transformam na nossa realidade, né? Essa minha casa, esse meu relacionamento, essa minha vida, esse meu corpo, se transforma na realidade única e inquestionável pela nossa falta de memória, pela não liberação desta memória, que aqui na terceira dimensão, na superfície planetária, ela não acopla. A gente às vezes fica bravo com o processo reencarnatório por perder a memória, mas é por uma questão de não ser compatível mesmo, né? O campo da mente universal, a sua mente consciente, ela não acopla numa unidade somente física. É por isso que em muitos momentos de insight, de sacadas, em momentos em que você está em meditação, que você está em expansão consciencial, que você está com o seu padrão consciencial fora do corpo, às vezes no sono, às vezes é numa experiência de projeção astral, mas enfim, a onda cerebral não está em onda beta, né? O nosso cérebro não está em beta, ou ele vai para alfa, delta, gama. Quando o nosso alcance dessa onda cerebral está solto, aí você consegue ter um vislumbre da grandiosidade
disso tudo, mas acaba que você reduz, volta para cá, fecha o canal e segue o dia, vai ver se tem roupa no varal para recolher. A gente tem que dar conta de tudo que está acontecendo aqui, porque uma das melhores missões, qual é a minha missão, né? Por que eu vim? Uma delas é estar vivendo, né? Estar vivo já é, se por si só, a primeira missão do seu espírito, que planejou. O livro Nosso Lar, do Chico Xavier, explica muito bem isso, o filme também. A gente passa um tempo no plano astral, acompanhando nossos futuros pais, compreendendo já a sociedade que a gente vai descer, qual é o contexto social, cultural que a gente vai estar encarnando, quais serão as dificuldades que a gente vai encontrar e que a gente vai procurar transpor. Esse espírito, ele ajuda o acoplamento de si mesmo no feto, no momento da fecundação. Esse encontro que fecunda esse útero já é guiado, já é acompanhado, já é uma manifestação do alto, do superior, a da vontade do plano superior em estar fazendo essa descida, experimentação, agregar experiência, agregar a vida que você está levando, com o nome que você está levando, a sua consciência maior, né? Pois a sua consciência maior não consegue se manifestar na matéria a não ser corporificando, a não ser entrando num corpo, na carne. E é isso que a gente expressa no Espiritismo como estar encarnado, né? E aí a gente, quando tem uma projeção astral, a gente sai da carne. Quando a gente volta da noite do sono, a gente volta para a carne. Então, de uma certa maneira, a condição natural da sua alma não é estar corporificada. É por isso que precisa se ter o relaxamento, o sono, o repouso. O espírito, ele desdobra do corpo, porque para ele ficar 24 horas por cento do tempo no corpo, ele tem que ter um desprendimento energético muito grande, né? Isso aqui é pesado, isso aqui tem a força da gravidade, né? Então, a gente relaxa, desdobra. Quando a gente vai fazer um atendimento espiritual, a gente desdobra. Quando a gente vai dormir para o plano dos sonhos, a gente desdobra do corpo, a gente sai do corpo. A única diferença do momento da morte para toda a noite ao dormir é a ruptura do cordão de prata. Então, a gente consegue ter essa percepção de, no plano astral, segundo os nossos benfeitores, quem são os espíritos que estão em projeção astral. O Saulo Calderon tem uma página no YouTube que vale a pena acompanhar. Ele relata como um projetor consciente desde os seus 15 anos de idade. Ele relata muitos estudos de caso, de perceber nas dimensões astralinas, tanto mais densas e umbralinas quanto nas mais leves e sutis, pessoas que estão vagando por lá, mas ainda assim grudadas ao seu cordão de prata. Então, está projetado no astral. E pessoas que estão vagando por lá, que já estão desligadas do seu cordão, ou seja, já estão oficialmente desencarnadas, soltas. Existe um termo na conscienciologia que a gente usa muito, que é a soltura da energia corpórea. Então, quando a gente sabe que alguém desencarnou, que alguém acabou de falecer, independente da causa, razão, circunstância, nós que estamos buscando o despertar consciencial, que somos sensitivos, empatas, uma das intenções que a gente pode estar mantendo nesse momento é a intenção de apoio à equipe extrafísica que acompanha, sempre todos somos acompanhados no momento do desencarne, tanto quanto somos sempre todos acompanhados no momento da fecundação e do nascimento. Isso é uma regra dos seus companheiros, dos seus irmãos extrafísicos, eles acompanham.
Não é muito interessante? Quando nasce alguém, quando chega alguém, quando nasce alguém, não existe aquela coisa, olha, fulano nasceu, a fulana acabou de ter neném, e aí existe aquela coisa de você ir visitar e receber, e nasce essa nova pessoa, né, que vai entrar na vida de todos nós. Existe uma alegria por isso, a gente espalha a notícia, é falado aqui nesse plano, fulano nasceu, não é? E aí a gente procura visitar, saber como que está a mãe, saber como é que está a família, saber como é que está o pai. Saibam, no momento que a gente volta para casa, quando chega mais alguém no plano astral, acontece exatamente a mesma coisa. Quando alguém desencarna e esse ser já tem entes queridos, irmãos de jornada, guias espirituais, já ali acompanhando o processo, ajudando no desligamento do cordão de prata, e a doutrinação, o amparo, a levada desse irmão, desse querido ser, para o amparo extrafísico, dependendo de como foi essa morte, é triado para esse local. O período para o recém-desencarnado, geralmente ele segue um padrãozinho de confusão. Por mais que você tenha, ao longo da sua vida, procurado o despertar da sua consciência, integrado em você a verdade de que você é um espírito encarnado em mais uma missão, em mais uma jornada, e que para concluir o projeto da sua vida, a morte é, de fato, a transmutação de conclusão, existe um local específico em que é levado esse irmão. Quando ele chega lá, numa cidade astral, no plano do penumbral, é avisado a todos: olha, o seu sobrinho finalmente chegou, olha, o seu pai finalmente chegou. E acontece essa ida, essa visita, esse encontro, sim, né? Alguns levam mais tempo para sair desse padrão de confusão, outros já conseguem sair desse padrão de confusão de uma maneira mais rápida. Mas me foi perguntado assim, como que a gente pode aqui na Terra ajudar, né? Se eu sou sensitivo, se eu sou espiritualizado, se eu tenho o hábito da oração, se eu me coloco à disposição no Projeto Terra para com os meus anjos, para com os meus guias, em estar auxiliando, que é uma coisa que aqui no grupo a gente geralmente explica, né? Você se põe à disposição, e para auxiliar a Frota da Luz não tem dia nem horário marcado. A gente tem que entender muito isso, né? Não tem dia nem hora marcada. Para você que se coloca à disposição de emitir um bom pensamento, de doar um pouco o campo ectoplasmático excedente que você produz para as equipes de amparo, de resgate, de socorro, de doutrina, são muitos os nomes, dependendo da filosofia, mas saibam que sempre todos nós somos apoiados nesses momentos. Mas por que então que alguns seres não sentem o apoio, não percebem o apoio, não enxergam o apoio e passam um tempo vagando, né, confusos? Justamente porque essa soltura do corpo, a gente realmente passa por um processo de muita confusão. Eu até anotei aqui. Então, o indivíduo que vai, né? Aquele que vai. Primeiro, existe um estado de perturbação natural, sempre é descrito nas obras, e essa nuvem, parece que você sai, passa um tempo num nublado, numa sensação de que não tem chão, nem parede, nem pé, nem cabeça, fica confuso, porque essa soltura cerebral, ela solta em todos os sentidos essa ordem de memória, pensamento, localização que você traz desta encarnação, que está no seu ego, né? Mas não há dor. Muitas pessoas, assim que desencarnam, a dor completamente para. Porque os estímulos nervosos da recepção
e sensação de dor são neurológicos. Então, o calor, o frio, o agudo, o grave, toda essa dor, queimadura, desconforto, que são interpretados pelas redes neuronais do cérebro, no momento da soltura do cordão de prata, essa dor cessa imediatamente. Não tem como esse espírito passar para o outro lado em dor, mas pode ter morrido por algo que doeu. Mas assim que desencarnou, a dor cessa. E, em muitos casos, esse momento que pode ter sido trágico, por já estar sendo acompanhado, delimitado, de uma certa maneira, coordenado pelo alto, muitos relatos apontam que aquela dor, aquele acidente, aquele corte, para o ser que vai desencarnar disso, já é retirada antes do impacto. Então, muitos livros e bibliografias mostram isso, né? Fulano morreu de acidente, mas será que ele sofreu? Acredite, no momento do impacto, ele, consciência, já estava junto de irmãos cuidando dele, e aquele impacto aconteceu somente com a casca corpórea, tá? Isso aconteceu já, inclusive comigo, né? Sensações de pré-acidente em que eu era retirada do corpo e percebi o acidente acontecendo no meu corpo, mas não comigo. É como se eu tivesse sido levada milésimos, centésimos de segundo antes para os braços dos meus guias e percebendo, como se estivesse olhando de cima mesmo, o que está acontecendo, ainda sem conseguir compreender, mas sem nenhuma dor. A dor realmente acontecia quando eu voltava para o corpo, né? Mas no momento do impacto, não. O tempo desacelera, né? Quem já sofreu um acidente aí, viu tudo muito em câmera lenta, as coisas parece que entram num outro estado padrão tempo. Para quem está assistindo, para quem não está diretamente envolvido, mas está testemunhando, aquela coisa muito agressiva e muito rápida e muito intensa. Mas para quem está dentro da experiência, sente esse desdobrar e fica naquela memória de looping repetitivo por um bom tempo. Continua vendo o acidente, mesmo que tenha sobrevivido, você sonha, você revê, você não consegue tirar da cabeça. E é uma memória de uma visão do que está acontecendo com você, só que não acoplado no seu corpo, acoplado nas suas dimensões sutis, né? O indivíduo fica solto no astral mesmo, essa perturbação, essa confusão, tá? E para quem fica, né? Dependendo de todo o conceito cultural, religioso, filosófico, quem fica, primeira coisa é o choque, né? O choque é a separação, é tentar imaginar-se sem, não se permitir seguir sem. Então depende muito de como foi a tua relação com esse ser que acabou de desencarnar. Se foi muito próximo, se foi uma pessoa que você conhece, lamenta, vai sentir muita falta, mas não tinha essa convivência diária. Então, gente, a questão do como proceder, eu digo diariamente, lapide sua consciência, busque conhecimento, esteja se permitindo experiências em grupos espiritualistas, em centros espíritas, porque em todo o meu treinamento em centros espíritas, cada caso foi um caso, tanto para quem ficou quanto para quem partiu. Não há uma regra geral. Depende, as nuances humanas, né? O ego, a relação, o apego, podem trazer muita dor e muita saudade e uma sensação de não saber como continuar, né? A minha família hoje já recebe cartas psicografadas. Por quê? Porque é importante essa comunicação. Eu, inclusive, pedi autorização para o meu pai. Pai, eu posso falar? E ele falou, claro que sim. Né? O meu pai é um que em menos de um mês recebe
uma mensagem da família dele, que já está no outro plano. Né? O meu próprio irmão já mandou uma mensagem lá do outro plano para minha mãe e para o meu pai. Então, nós aqui que amanhecemos, entardecemos e anoitecemos nessa vontade de interação espiritual física, quanto mais a gente olha para essa energia se apresenta cada vez mais. Então, para você que está agora sofrendo as dúvidas da separação, da ida de alguém, e também tendo que se adaptar com a recém-chegada de outras pessoas, saiba que isso é a natureza do projeto Terra. Eu costumo dizer que a Terra ela tem aquela placa do aeroporto, sabe? Tem aquela plaquinha que mostra aonde são as partidas, né? Departures, e tem aquela plaquinha lá onde que são as chegadas, arrivals, né? A Terra é isso. Nós estamos continuamente, constantemente partindo da escola Terra e, simultaneamente, enquanto uns estão indo, outros estão chegando. Por quê? Porque desde 2012 já nos está sendo avisado que o padrão da Terra, o padrão vibratório da Terra, mudou. E quem não está se adequando a esse novo padrão consciencial vibratório do planeta, vai estar sendo levado, assim como a separação do joio e do trigo, enfim, no momento do seu desencarne, já está aí meio que designado a continuidade do padrão consciencial de busca que aquela pessoa estava em vida. Então, o que define o destino de um recém-desencarnado é exatamente o que ele vibrava, buscava em vida. Então não é assim, eu morri e todas as respostas me vêm, eu lembro da minha vida e lembro da vida passada e lembro o porquê. Não. Eu acabei de citar. A primeira coisa que acontece com a pessoa é perturbação. Como que eu morri? Como que eu estou em pé se o meu corpo está ali e eu não? Eu não morri. Né? E aí tento voltar para o corpo e muitas situações, muitas pessoas não estavam preparadas. E ao perceber o auxílio extrafísico, gritaram de medo, né? Em vez de se sentir feliz pela chegada do seu guia, de um mentor, de alguém que vai te dar respostas, muitos de nós tocam o anjo pensando que é um fantasma. Né? A gente tem ainda uma visão de que almas penadas, fantasmas, espíritos não podem se manifestar. Mas eu vou te dar uma notícia. Todos os teus ancestrais que já desencarnaram estão no plano espiritual. Se você quer chamá-los de fantasmas, tudo bem. Phantom, né? Do plano da fantasia, que é justamente o plano energético, né? Que é o plano da imaginação. Mas acontece muito isso. Você é desligado do invólucro corpóreo e permanece vivo, só que não mais no corpo. Não há morte. Né? E todos os grandes escritores do Espiritismo sempre disseram isso pra gente. Não há morte. O budismo tem uma expressão muito interessante. O budismo fala sobre a conversa sobre a morte. Senta aqui, vem cá, senta aqui. E a morte? Vamos falar sobre a morte um pouquinho. Me diz aí, se você morresse hoje, como que você acha que seria? Né? E se acontecer aqui agora uma situação de você perder alguém? Como que você acha que seria isso? Você já se imaginou? De onde você veio? Será que você é vivo desde que você nasceu ou você é vivo muito antes de você nascer? Né? Então o budismo ele sempre trabalha muito isso, né? Falar um pouco sobre isso, porque senão acontece o que a gente vê por aí. Nunca foi falado, é um tabu horroroso. Falar sobre isso quer dizer que você vai atrair isso? Não necessariamente. Né? E aí é bom que a gente vai se preparando, fazendo as buscas, indo para correntes filosóficas alternadas, que vão te trazendo peças só de um quebra-cabeça, né? Então, a compreensão da chegada, né?
Todos nós somos amparados na nossa chegada, somos visitados, ganhamos flores, presentinhos, né? A mamãe é ajudada a se recuperar. Existe uma festa com a sua chegada aqui. E acontece exatamente a mesma coisa quando nós saímos daqui. Existe também esse amparo, existe também essa visita. Se o recém-desencarnado tem uma consciência umbralina, com certeza esse desencarne, essa soltura, já vai estar ligada a muitos surtos, né? A gente encontra no outro plano espíritos em desequilíbrio completo, surtados. Surtos, clima ruim, magnetismo estranho, essa sintonia de gente que em vida está sempre brigando, está sempre retrucando, está sempre nervoso, está sempre surtando, está sempre em desequilíbrio espiritual, emocional. Essa pessoa em vida é assim? É o espírito que ela vai se tornar. Então é uma sintonia. Por isso que a gente diz muito para as pessoas, gente, em 2020, neste momento em que o despertar consciencial é algo muito fácil de conseguir assimilar, como que você ainda não está preparado para a conclusão do projeto do seu pai, do projeto do seu avô, do projeto da sua mãe, do projeto do seu filho? Eu não desdenhando a questão da dor, da separação, porque realmente são pessoas que deixam uma lacuna. Mas como que em 2020 ainda é um tabu essa comunicação entre planos? E aí que entra o assunto da data limite, né? Esse tempo de probatória que Chico Xavier conta pra gente lá no programa Pinga Fogo, contando que o planeta Terra estava chegando num período em que a expurgar ia ter que se transformar. Nós estávamos no meio de guerras frias, bombas atômicas, guerras, desunião. E a Terra em si, o planeta Terra é um espírito, a Mãe Terra, Gaia é um espírito, assim como o Sol também. São entidades cósmicas que nos sustentam, que nos permitem experiências em dimensões mais densas. E Chico Xavier diz lá no Pinga Fogo, logo após o homem ter ido à Lua, ou seja, ele avançou muito ao ponto de sair do seu próprio planeta, de entender a grandiosidade cósmica. Então, quando o homem poderia fazer só mal para o seu planeta, ninguém se meteu. Assim que ele conseguiu fazer as primeiras saídas, tanto para a pesquisa, mas ainda numa visão muito materialista, umbralina, de achar recursos, quem sabe minerar, quem sabe se dar bem. Quando o ser humano passou para os astros fora da Terra, olhos cósmicos se voltaram para cá, justamente num período em que a gente matava por questões que a gente ainda nem consegue explicar, mas existiam inimigos, existiam o advento da bomba atômica, muita coisa acontecendo escondido, muitas bombas escondidas. Aí a intervenção começou a acontecer, extraterrestre. Tem vídeos e vídeos por aí mostrando OVNIs desviando ogivas, entendeu? Então a gente entende que a equipe extrafísica, o comando extraplanetário, tanto desse sistema solar quanto de sistemas solares vizinhos, palavras de Chico Xavier, aconteceu uma reunião em que potestades celestes se encontraram juntamente com o nosso benfeitor Jesus Cristo e estavam ali decidindo encerrar esse projeto, que é de 8.000 anos para cá. É um projeto de era de karma. Jesus interviu por nós, pediu uma probatória, pediu mais 50 anos, que encerrou em 2019, e dizia o seguinte: se nesses 50 anos a humanidade não entrasse num período de mais guerras, mais extermínio, mais mortes, mais dor, aí
a partir de 2019, gradativamente, sutilmente, intervenções mais claras aconteceriam, tá? E a gente vai saindo dessa visão umbralina e passando para uma visão penumbralina, devagarinho percebendo a jornada espiritual alternada à jornada na matéria, tá? Então, voltando àquela revisão, né? A Terra traz muita gente, permite a imigração de muitos espíritos, como Os Exilados de Capela, é uma obra muito importante de Allan Kardec. Então, as encarnações são movimentos migratórios. Não existe necessariamente um desencarne em massa nessa nossa visão ainda muito apegada. Se você pegar as estatísticas anuais de quantas pessoas morrem por ano, independente da causa. Bom, vamos pegar a estatística de quantas pessoas morrem por semana, independente da causa. Você já pensa que isso é um grande desencarne coletivo. Então, a gente costuma ver desencarnes coletivos como cataclismas, maremotos, terremotos, queda de um avião, o incêndio de uma boate. O que ligou esses seres que nem se conheciam a estar exatamente naquela noite, naquele lugar e fazerem a passagem juntos, né? Ou uma bala perdida, que é um dos exemplos que a gente mais escuta nas palestras espíritas. Lá eles dizem assim, não existe bala perdida, aquela bala era exatamente para aquela pessoa, por todo um contexto de contínuo, de resgate, de liberações feitas que prejudicaram uma sociedade ou uma pessoa nos tempos das encarnações anteriores, né? Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, escrito em 1862, tem uma citação de Santo Agostinho aqui que eu acho interessante. Eles estavam explicando ali o final de cada ciclo. Então, a Terra teve um primeiro ciclo de raça humana, a primeira raça muito primitiva, os Hutas. Aí encerrou aquele primeiro ciclo 40 mil anos atrás. Aí veio a segunda raça, o segundo ciclo, a Era Atlante, a Era do continente de Mu. Encerrou aquele ciclo com um grande cataclisma planetário. Veio um período de 10 mil a 8 mil anos atrás, que era um período de luz, onde a gente recebeu espíritos mais puros. Naquele período de luz, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Aquele período de luz, que foi bem curtinho mesmo, porque a gente se pergunta por que a era da luz é tão curta e a era kármica é tão grande, né? Porque não há sentido numa era de luz com pessoas encarnadas mais mediúnicas, que têm menos véu, elas fazem projeção astral, elas têm contato extrafísico com extraterrestres, elas interagem com as civilizações dos outros planos. Não tem sentido uma era da luz em que você é um encarnado, acordado, e se projeta, vai e volta. Esse espírito já chega uma hora que ele não vê sentido em estar aqui. Então ele faz o desligamento, assim como Siddhartha Gautama já fez, né? Então, é um período de Akhenaton, é o período dos druidas, é um período da sociedade Hopi, o advento dos xamãs. Foi ali que muitos contatos extrafísicos, intraterrenos, extraterrenos, extradimensionais aconteciam, o ensinamento da medicina chinesa, a percepção dos meridianos na acupuntura, todos esses ensinamentos ancestrais muito legais que a gente até hoje consegue seguir, e hoje em dia a medicina, a ciência consegue até comprovar, né, que é real, que existe. Tudo isso aconteceu nesse pequeno período de 10 mil anos atrás até 8, 6 mil anos atrás. Ali se encerrou a terceira raça, para começar a quarta raça, que é essa que nós estamos, dando a abertura para a quinta raça, que a gente já está convivendo por aí. A gente já tem aí alguns exemplares desse
novo genoma humano que abriga consciências mais cristalinas, que são, a partir desse advento da nova Terra, né, da Terra da quinta dimensão, serão os herdeiros do planeta, né? Então a gente está aqui deixando registrado esse conhecimento para que daqui 15 anos minha filha assista. E quem sabe ela vá compreendendo através da minha ajuda, teu sobrinho, teu filho, teu neto, possam compreender todos os processos do Projeto Terra. Então, a Terra é um palco, um colégio, vem um tipo de turma, encerra essa turma, limpa o cenário, vem outro tipo de turma, encerra essa turma. Não é a Terra que evolui com isso, são as almas. A Terra se faz um grande sacrifício de deixar com que, às vezes, pulgas se alojem na sua pele e a prejudiquem, a suguem profundamente, né? Então a gente tem que parar de ser pessoas que suga, que compete, que faz um trabalho para o seu aprimoramento pessoal o tempo todo, seu aprimoramento financeiro, seu aprimoramento social, e esquece de fazer um aprimoramento moral, né? Um aprimoramento emocional, consciencial, espiritual, ok? Então, 6.000 anos para cá, começa a nossa era. Nós que estamos aqui encarnando, reencarnando. Tomara que seja a última encarnação, brincando ou não. Mas esse é o nosso período. Nós viemos para um período kármico. Por quê? Chico Xavier explica isso maravilhosamente bem, né? Ele diz o seguinte: não é um castigo propriamente dito. É um contínuo. É algo necessário, né? Não há aleatoriedade. A gente pode pensar em determinismo, né? É determinado pela tua ação a reação compatível. Então, não é nada aleatório, por mais que a gente às vezes perca a memória, tá? É determinado, é destino que eu sofra, que eu recolha, que eu pague. Aí são várias as obras que você pode ir assimilando. Eu não vejo necessariamente como um pagamento de uma dívida. Na minha visão, é um recolhimento do quantum energético não qualificado que saiu de mim mesmo, né? Então, algo que saiu de mim mesmo, que criou consequências que não foram benéficas ou neutras, vai voltar a mim. E é com muita gratidão que eu possa recolher. É novamente o botão do liga e desliga, né? Aqui ligou um estímulo, então só vai ser desligado assim que eu recolhê-lo. Que no mesmo lugar que foi ligado, a gente possa receber para desligar, tá? Então, a experiência da morte, eu volto a martelar, cada caso é um caso. Se você morreu embriagado, e esse estado de consciência confusa já é confuso com uma pessoa que morreu sóbrio, com certeza o seu perispírito, a sua consequência é estar atordoado, embriagado por um bom tempo, até que venha um benfeitor e comece a te ajudar a montar o que aconteceu. É você quem tem que lembrar que você colocou tal situação na tua vida e que o teu espírito ele é muito acompanhado para lembrar. Isso é a equipe de doutrina de amparo. Enquanto esse espírito que está vagando, atordoado, não se lembra que ele acabou de morrer ou que já morreu há 40 anos e que vivia em tal lugar, que tinha tal nome, mas agora não está mais lá, que a morte é real, que ele já está num outro plano, enquanto ele não é ajudado a criar consciência, ele não consegue ir para as cidades suprafísicas, para o contínuo, aprendizado, melhora e quem sabe reencarne. Então, as almas que ficam vagando geralmente são realmente muito confusas. Algumas acabam prejudicando, sim, as pessoas e se prejudicando simultaneamente.
O desligamento do cordão de prata é uma coisa que a gente pode fazer, né? Quando a gente sabe que alguém acabou de desencarnar, você pode mentalizar isso. Olha, que ela consiga desligar, que ela consiga fazer a soltura corpórea, que as equipes extrafísicas estejam ao lado dela. É só isso que você pode fazer. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, tudo isso ajuda. Uma mensagem, um poema. Ó, fulano, estou aqui conversando com você, acabei de escutar que você desencarnou. Mantém firme aí, ó, confia no teu anjo da guarda. Qualquer coisa, pode vir aqui em casa que eu converso com você. Eu costumo convidar muitos recém-desencarnados que me conheciam, se eles estiverem precisando de uma conversa, de uma ajuda, que eles venham falar comigo. Já paguei pela boca por causa disso, já me enfiei em cada confusão, né, de discutir com pessoas o que acontecia após a morte, a pessoa ri da minha cara, e sem pensar muito eu dizer, não, isso não existe, então tá bom, depois da morte a gente conversa, né? Passa-se um tempo, a pessoa morre, e eu fiz esse compromisso, né, de falar com a pessoa após a morte. Aí vem os meus mentores, me levam até a pessoa, e coisas muito bonitas eu aprendo e vivo, e gostaria que todos pudessem. Eu falo que o único antídoto da viseira que a humanidade tem aqui na superfície é de não se projetar consciencialmente. O único antídoto é que todos pudéssemos fazer projeções e lembrar delas, né? Então, todos nós fazemos a projeção fora do corpo, mas quando a gente acopla de volta, existe um desligamento da percepção do que aconteceu. A gente não dá conta de ter lucidez completa dos dois planos, aquele plano e esse plano. Eu também não lembro de tudo. Muitas das experiências que eu tenho extracorpóreas, eu falo para mim mesma, eu quero muito lembrar disso quando eu acordar, sabendo que ao acordar eu não vou lembrar. Não tenho porquê, né? Tanta carga de consciência aqui nesse lugar que a gente tem que às vezes se fingir de inconsciente para poder passar batido e viver essa missão, né? Então, a posição consciencial no momento do desencarne é o que vai determinar. A posição consciencial, a sua posição de consciência. Isso não existe, isso existe. Isso é balela, isso não é balela. Isso é possível, isso não é possível. Mas todo mundo acredita no seu anjo da guarda, né? Todo mundo acredita na presença e influência do Cristo nesse planeta. Faça isso pelo menos, se conecte com a presença e consciência de Cristo nesse planeta, e essa consciência, essa presença vai mandar para você uma equipe, e tomara que você não toque achando que é fantasma, porque não vai vir Jesus te ajudar, nem Maria de Madalena, vai vir o seu guia espiritual que não tem asas. Ele não vem como a gente no barroquismo imagina, eles são pessoas como nós, tá? Então eu volto a revisar. Como você estava? Você era uma pessoa muito brava, preconceituosa, desonesta? Isso é como você vai se consequentemente ligar após a morte. Então lapidem-se em vida, gente. Porque é um contínuo que não dá para disfarçar. Você vai para a consequência da sua consciência. Raquel, como que eu faço para ajudar a resgatar fulano? Comece a estudar e chama a consciência do fulano para estudar junto. Fiz muito isso, vou assistir uma palestra, quero que a consciência do meu irmão que já morreu assista a mesma palestra comigo agora. Tudo que eu estudei eu oferecia para o meu irmão, para o meu avô, para minha avó, para aquela amiga que morreu no começo do ano. Eu ia oferecendo o meu estudo. Eu vou assistir agora um documentário sobre The Afterlife Investigations, chamando agora numa sala de aula paralela aqui no meu Facebook, fulano, vamos estudar. E às vezes eu chamo o meu obsessor, meu encosto, você está muito ignorante aqui me incomodando, vamos estudar. Vou fazer uma meditação, chamo meus encostos, meus inimigos, chamo todo mundo, vamos meditar, gente, a gente está muito ansioso.
Então, em muitos momentos, a gente sente o acoplamento na nossa aura de coisas mais pesadas. Liga uma música elevada, vê se essa coisa pesada aguenta uma música elevada. Agora você não liga uma música elevada, você não faz uma limpeza de 21 dias de Arcanjo Miguel, por exemplo. Você continua xingando, sofrendo, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Aí realmente é um contínuo, você vai estar atraindo esse tipo de presença o tempo todo, tá? Então tomar consciência em vida é muito importante. Em 2020, pelo amor de Deus, gente, você já tem que começar a pensar como um espírito, sabe? Acontece alguma coisa, você já tem que mentalizar que isso pode ser um resgate, ou que isso pode estar lapidando, que isso é uma oportunidade de soltura, de aprendizado, de evolução. Isso é uma oportunidade, mais uma vez, de perdoar, de relevar, de compreender. Você começa a entender que o outro tem total liberdade de ser quem ele sempre foi. E você ajusta as suas expectativas para cada ser. Se você sabe que aquele ser vai estar sempre tirando sarro da tua cara, você já sabe disso. Aí você encontra com aquele ser, espera o bullying, fica firme, né? E só. Fulano não está fazendo a sua consciência se expandir além do espaço-tempo esta encarnação. E está tudo bem, a gente podia estar nesse padrão também em outros momentos. Ok? Então a morte não é uma morte de fato. A morte não é uma morte de fato. Somente se solta do corpo físico e esse ser continua. Morreu feliz, morreu alegre, morreu rodeado de pessoas, morreu tranquilo com seus projetos, com sua missão. Alguém já ouviu falar nisso? Uma morte boa? Deveria ser mais divulgado, né? A coisa mais linda, a gente conversando hoje na prática de Tai Chi com algumas alunas, eu perguntei, e aí? Uma morte feliz, o que seria para você? E a gente ficou lá filosofando sobre essa morte feliz, porque ela é a conclusão, não suicídio, mas ela é a conclusão da sua encarnação. Quando a gente fala transmutando, ativando a transmutação, pedindo o campo da transmutação, saiba que a verdadeira transmutação é a morte. É quando você solta do corpo físico e você transmuta, transmigra, transcende para o plano sutil, para o plano etérico, tá? O Projeto Terra, eu já tenho algumas outras palestras ali na página que mostram um pouquinho sobre isso. Se eu não me engano, é a palestra Grande Despertar 2020. Volta lá naquela palestra, revisa ela, porque o Projeto Terra é quando eu desenhei ali o planeta Terra, as dimensões, né? A dimensão do umbral, do penumbral, a dimensão da luz, a dimensão dos mestres ascensos e dos comandos e inteligências siderais, né? As inteligências siderais estão nos acompanhando com certeza. O comando lá em cima, que até no filme O Nosso Lar mostra uma cena em que o André Luiz demorou muito para encontrar a mãe dele, né? Lá no Nosso Lar, ele estava lá conhecendo tudo, e a mãe dele, cadê a mãe dele? E a mãe dele estava já em esferas superiores. E quando ela aparece, nitidamente é um ser que já está num padrão mais cristalino, ela vem de esferas superiores, que é a esfera dos mestres ascensionados, tá? Que são esses seres que não precisam mais encarnar na Terra, eles ascenderam as suas jornadas kármicas corpóreas e permanecem no plano ascenso, auxiliando a gente como coordenadores das 7 raios principais do cosmos que atuam na Terra. Aí nós temos o mestre do raio azul, o mestre do raio dourado, rosa, vermelho, rubi. E aí são os mestres que estão atuando conosco, junto com o mestre Jesus Cristo de Nazaré. E acima deles, né, quando o Chico Xavier contou pra gente que Jesus pediu mais uma chance, para quem que ele pediu mais uma chance? Quem eram essas potestades celestiais e grandes engenheiros cósmicos e siderais
que queriam encerrar o projeto porque a raça humana estava degringolada. E Jesus interviu por nós, ele interveio por nós. Estava conversando com os chefão lá em cima, que são os comandos extraplanetários. Então tem todo um sistema sendo cuidado, muita inteligência sideral. Volto a indicar para vocês a saga Anunnaki, canal Multiverso. Acha aí, canal Multiverso, é uma gaúcha chamada Cassiana, ela traduziu, são episódios, recomendo. Canal Multiverso, a saga Anunnaki. Eu mudaria o título, né? Agora que eu já assisti, reassisti, anotei, reescrevi, eu estou reescrevendo ela. Eu daria um outro título, mas a saga Anunnaki é o título que ela utilizou lá, tá? Então, gente, tem muita coisa no Projeto Terra que faz com que a gente chegue e vá, vai e volte. Procurem essa bibliografia. Acrescento para vocês o trabalho do Saulo Calderon, do Wagner Borges, e aqui o trabalho do Grupo Oriente. Vai voltando para as primeiras palestras, revise. As primeiras palestras a gente ainda não tinha esquema do microfone, o som está um pouquinho difícil de entender, mas se você colocar um fone de ouvido, é muito tranquilo, tá? Desculpa, a gente sempre vai ter, mas eu digo para as pessoas, volte lá para a primeira palestra a gente abriu a página no grupo do YouTube esse ano, né? Março. Então não temos muito conteúdo, você pode ir devagarinho e ir revisando. Esse é um momento em que está se encerrando, sim, a era kármica e já temos sinais dessa transição para a era da luz. A Terra entrou num cinturão de fótons e vai permanecer cada vez mais dentro desse cinturão. O pouco de influência de ondas gama nessa energia bariônica que é tridimensional, material. Imagine você entrando num local em que as micro-ondas estão mais aceleradas. É claro que você vai se sentir aquecido, angustiado, crises de ansiedade, crises de se colocar em posições multidimensionais. Vocês estão se sentindo aqui nessa vida, fazendo esse trabalho, mas multidimensionalmente muitas influências, muitas conexões. Você lembra de uma pessoa e a pessoa te manda uma mensagem. Então está acontecendo essa união que a gente chama de telemetria. O teu cérebro, o teu corpo não é realmente o molde que te limita. Você não precisa estar sempre nessa forma física, que é o que está acontecendo com a mudança para a Era da Luz que a Terra está entrando. Na Era da Luz, muitos fenômenos que já aconteciam, mas num plano vibratório difícil do nosso acesso, esses fenômenos continuam acontecendo, mas somos nós que estamos com um padrão de percepção, abertura, busca, vontade, sintonização compatível. Então, com certeza, se você estuda a vida extraterrestre, a influência extraterrestre, e você passa 2 noites olhando para o céu, por sintonia, por ressonância, porque o teu campo está vibrando nisso, a tua intenção é esse contato. Na primeira eu não digo, mas na segunda noite eles vão brilhar uma luzinha para você. Para quem não tá, né? Eu vou olhar para o céu só para ver se vai chover. Olhei, pronto, sigo minha vida sempre aqui. Claro que isso não vai se abrir. Então, tá muito nesse sentido. Você vai sintonizar e aquele canal vai se abrir. Eu sintonizo muito discórdia, briga, medo do vírus. É claro que esse canal vai estar sempre aberto para minha pesquisa, para minha busca. Eu estou sintonizando a compreensão de chakras, a compreensão da minha jornada, quem eu realmente sou e quem eu realmente estou. Fazendo essa busca, claro que o teu botão de rádio vai estar virado para essa sintonia. E quanto mais você buscar, mais você vai ter condições de encontrar, com certeza. Então nós vamos entrar agora
numa fase de muita intervenção, de muitos fenômenos e lembranças, o véu está mais fino. O véu está muito fino. Então a gente começa a ter memória, inclusive do desencarne da última vida, ou de pessoas que você encontra que estão num corpo diferente, mas a alma que está ali dentro é uma alma que você sabe, que você conhece. Por quê? Por intuição, né? Isso agora está muito forte, muito forte. A partir da data limite vai começar a ficar mais forte ainda, tá? Nós já temos ampla condição de compreender o que é a consciência espiritual e a consciência do ego. Então você vai trabalhando o que o teu ego sempre viu, sempre enxergou, sempre priorizou, ajustando com a sua obra, com a sua missão, que é viver e viver bem. Não é viver bem cheio de dinheiro. Viver bem é conhecer os músicos clássicos, passar um dia bem com uma música clássica. O viver bem, gente, não está ligado a uma casa melhor. Está ligado a você sair de uma relação de abuso, finalmente, e passar um ano sem ser abusada. Já pensou? Né? Porque as pessoas que estão em condições de abuso, de dor, de carência, de fome, de miséria, algo acontece e elas transitam para uma situação mais protegida, mais calma, mais benéfica. Esse é o viver bem. Então, é o que a Terra agora começa a proporcionar, encarnando seres que têm como prioridade um lugar pelo menos organizado e limpo, não precisa ser rico, né? Então, a gente vai saindo de relacionamentos desorganizados, confusos, abusivos, sai sem culpa, né? E começa a sentir uma nuance de uma vida boa, calma, sem conflito, sem gente xingando você, batendo a porta na tua cabeça, cobrando. Você vai agora ouvir a sua necessidade de reforma e separação, você vai começar a romper aquele padrão abusivo, contorcido, ilusório, triste, dogmatizado, que te limitava, e vai aparecer na tua vida uma chance. Um terapeuta, um amigo, uma palestra, um sinal, e esse recurso vai se apresentar para você, essa outra opção. Ou você fica em casa com a janela, as portas fechadas por causa do coronavírus, e é melhor ficar aqui porque... Ou você começa a sair, começa a tomar sol, começa a falar basta para algumas coisas, fugir se for preciso, abandonar mesmo. Você não é mais amarrado karmicamente àquilo que você acha que você tem que ficar vivendo. Acorda, urgentemente acorda, tá? No livro dos Espíritos, tem uma parte que eu quero citar aqui para encerrar a palestra, que são perguntas de Allan Kardec para o Espírito da Verdade. É a pergunta 373 e a pergunta 378. A gente queria entender por que a humanidade passa por flagelos, né? Por que Deus permite um tsunami naquela localidade? Por que Deus permite o coronavírus? Porque eles não fizeram nada, né? O que acontece com essas provas destrutivas que nós aqui na superfície temos que estar sempre passando, né? Justamente porque em alguns momentos é preciso fazer na Terra grandes mudanças, né? Com isso, um grande número de desencarnes, muita gente desencarnando porque há mudanças acontecendo no padrão consciencial que está chegando para a Terra. Essa mudança do padrão consciencial é necessária, sim, para ir trocando o nível de consciência que habita aqui embaixo. Quando vaza, vem vindo esse nível de consciência um pouquinho mais amplo. Então, os desencarnes coletivos, os cataclismas, os maremotos, tsunamis, são citados no livro dos Espíritos. E é sempre dito muito que não há acaso. E eu, como já frequentando muito esse
complexo mundo espiritual, eu concordo, não há acaso, não há azar, não há erro de Deus ou do destino mesmo, sempre é a hora certa. A não ser o suicídio, que realmente vai muito longe dessa regra de ordem cósmica, mas há muita misericórdia nos casos de suicídio, e dependendo de como foi, essa pessoa nem passa por vale de suicida nenhum, fica lá numa cidade astral até se lembrar e tomar juízo. Eu costumo dizer que é muito mais fácil ajudar um suicida no amparo dele para o resgate do que um desonesto, do que um mentiroso, entendeu? Uma pessoa desonesta, mentirosa, carnavalesca, esse é muito difícil de ser ajudado através de uma doutrina após morte. Eles ficam no looping da grande ilusão deles por muito tempo, tá? E atrapalham quem está por aqui. Qual que é o nosso papel? Eu digo que é sempre a oração, é a conversa com Deus, é a respiração, é a confiança, é você imaginar os 7 raios na pessoa, é você muito de mandar rezar a missa, isso ajuda muito. 16 missas rezadas, quando a situação era muito densa, 16 missas rezadas para aquela pessoa, vai ajudá-la a descolar lá daquela situação e ir para uma situação de resgate e amparo. O planeta Terra sempre esteve passando por muitas mudanças, e agora a gente entra num período que a gente chama de período de Terra de regeneração. Ainda não estamos encerrando o nosso ciclo kármico de 8.000 anos antes de Cristo até agora, 2020. Esse período foi chamado período de provas e expiações. Vão acontecer agora alguns cataclismas, regenerações, o padrão consciencial vai mudando, limpezas, depurações na Terra, em Gaia e na humanidade aqui, triagem mesmo, joio, trigo, depois da morte é que eles estão vendo, não é aqui em vida não, tá? Para daí entrar a regeneração, a chegada de muitos espíritos cósmicos mais cristalinos, ok? Estudem sobre os exilados de Capela, quem nunca ouviu falar, vale a pena entender, compreender. Então é o seguinte, quem nesse momento do planeta Terra abandonou Deus, ou não acredita em Deus, não enxerga essa energia multidimensional, criadora, bela, quem abandonou o amor incondicional, porque nós aqui embaixo temos um amor condicional, né? A gente dá uma condição, eu sou fiel, você tem que ser fiel, eu te amo, prove para mim que você me ama, se você me respeitar, eu também te respeito, senão não, né? Aqui na Terra a gente tem esse amor condicional, a gente dá uma condição, se isso, aquilo. Não é esse amor, tá? É o incondicional mesmo, é você atingindo essa percepção de tempo de cada um e o direito de cada um e se lapidar mesmo. Então, se aqui na Terra, quem que está sendo exilado agora? A Terra agora está sendo palco de separação. Não encarnarão mais aqui. Esse tipo de situação. Abandono espiritual, ou até às vezes pacto com o outro lado, né? Vamos dizer assim. Total apego, matéria, dinheiro, posse, status social. Quer vencer, quer ser mais que os outros. Muito apegado, muito materialista. Tchau da Terra. Espíritos muito orgulhosos, briguentos, que não gostam de negociar, não gostam de perder, querem sempre tirar uma vantagem, querem sempre ganhar, querem sempre se dar bem, acima de uma regra que só eles compreendem. Tchau da Terra. Espíritos que cometeram crimes, estão cometendo crimes agora, nesse momento. Exílio, não vem mais para cá. E os suicidas, em muitos casos também vão continuar no seu padrão umbralino em esferas
bem mais primitivas do que a Terra é hoje, né? Quando vieram os exilados de Capela para cá, nós estávamos na era da Pedra Lascada, né? Eles vieram de condições muito boas lá da constelação de Capela, a constelação do Cocheiro, Estrela Capela, planetas capelinos. Lá já estava tendo essa mudança que a gente está vivendo agora. Então eles estavam saindo de um período de provas e regenerações, entrando em provas e expiações, entrando num período de regeneração, e os que não se adequaram lá começaram a encarnar aqui, né? E agora a mesma coisa acontece com o planeta Terra. Existe uma grande equipe trabalhando, trazendo as almas que vão começar a encarnar aqui e levando as que não vão mais. Eu vou colocar no finalzinho da palestra uma cena de um teatro cômico para vocês entenderem, tá? Então é assim, gente, quem conseguir evoluir espiritualmente, elevando o seu padrão vibratório, pode seguir tranquilo, sossegado. Quem não? Não. Pode seguir, mas não tão tranquilo e nem tão sossegado. Encerrando as perguntas do Allan Kardec, Allan perguntou assim, para o Espírito da Verdade: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para quê que Deus permite, né? Foi uma resposta de uma frase: para fazê-la progredir mais depressa. Então, imagina, entra um tsunami lá nas Ilhas Canárias, destrói tudo. Com que fim, né? Todo o planeta se voltou para aquela situação, se conscientizou. A gente aprimorou a tecnologia de aviso de tsunamis, a gente preparou as próximas construções para serem mais... A gente foi progredindo a partir dessas tragédias, né? Brumandinho, né? Puxa, uma tragédia enorme. Hoje estamos de olho melhor nesse tipo de coisa. Então, de uma certa maneira, aquilo que a gente ia empurrando com a barriga, fingindo que não estava acontecendo, quando acontece uma intervenção mais destrutiva, a gente acaba se unindo, cuidando um do outro. E esse cuidando um do outro é o progredir mais depressa que o Espírito da Verdade comenta aqui. Pergunta 738. Não poderia Deus, então, empregar outros meios que não os flagelos? Pode, e entrega todos os dias. O homem, porém, não aproveita esses meios. Então a gente não enxerga o quanto realmente Deus já dá para a gente outras maneiras de progredirmos mais rapidamente, mas a gente não enxerga, né? É aquela pessoa que se cura de uma doença terrível e durante o processo da cura ela muda, ela percebe, ela fica humilde, ela se renova, ela se relaciona melhor com a família. Depois da cura, volta a ser aquele babaca de antigamente, não percebeu as oportunidades que a dor e o amor complementariamente lhe trouxeram, tá? Então, o livro Gênesis comprova o que o Projeto Terra do professor Lércio também diz. A parte do capítulo 11, Gênesis Espiritual, fala muito sobre a emigração. Tá, vamos pensar aqui. Você está na superfície planetária. Você morre. Emigrar. Você vem. Imigrar, tá? Então, emigração e imigração dos espíritos, tanto do mundo corpóreo para o mundo espiritual, quanto do mundo espiritual para o mundo corpóreo. Quanto de mundos planetários mais sutis. Então, assim, é tanto da superfície para o plano astral, do plano astral para a superfície, e também de planetas, mundos mais sutis para este mais denso, e também seres deste mais denso para mundos sutis, tá? Se operam por massas, sempre são grupos que são imigrados ou emigrados, não é um Leonardo da Vinci. Trouxeram
O Leonardo da Vinci veio de um outro lugar, veio para a Terra, fez a vida dele e voltou. Só um. Não, né? É geralmente o grupo, a mônada, né? Então, são massas, grupos, tanto partindo quanto chegando, e esses flagelos destruidores ou esses cataclismas devem ser considerados como ocasiões tanto de chegada quanto de partida coletiva. Isso está no Gênesis. A morte coletiva, o desencarne coletivo, a partida coletiva é sinal, com certeza sinal, da fase da transição planetária de um padrão consciencial para outro. Então, muitas pessoas morrendo por supostamente coronavírus, né? Porque a gente sabe de muitos casos que a pessoa desencarnou de outra coisa, mas está lá no laudo essa coisa. Por que que a pessoa sai com esse voto, pacto, estigma, marca desta encarnação, sendo que não é verdade? Com certeza isso é um resgate kármico para ela também. Quantas não verdades ela não saiu por aí acreditando ou quem sabe até inventando. Tem tudo isso, tá, gente? Tem tudo isso por trás. Aquele diagnóstico que não é verdadeira a causa da morte está lá. Isso para alguns familiares é uma coisa que dói demais. Para outros, está lá no laudo, eles nem leram, porque sabiam tão bem que a tal fulana estava morrendo de outra coisa. Nem imaginam que o laudo dessa pessoa está com o Covid. Tá muito forte isso, tá? Então tem a ver com a não verdade, a não honra à verdade, tá? Meios de renovação organizados e que renovarão a população corpórea, física do globo terrestre. São gerações de novos espíritos chegando, mais depurados. Ou por uma causa coletiva, ou por uma causa individual, todos vamos partir. Todos. Nós somos estrangeiros neste corpo, ok? Cedo ou tarde. De forma solitária, sozinho, numa cama de hospital, num acidente, ou em bando, ok? Iremos todos. É de notar que todas as grandes calamidades são sempre seguidas de progressos na ordem física, intelectual, moral, coletiva. E esses progressos refletem naquela sociedade, naquela civilização que a experimentou, ok? Então, a gente pode... Gênesis, a Gênesis espírita, tá? Eles já explicam muito isso. Vão lá, capítulo 11, Gênesis espiritual. Vocês vão gostar muito de ler esse livro. É um dos livros que eu mais explodi minha cabeça. Assim. E até hoje ele ainda é foco do meu estudo. Ok? Eu acho que era mais essa questão. Eu ainda iria comentar sobre algumas questões do mestre Trigueirinho, mas eu vou compilar as palavras do mestre Trigueirinho numa próxima, porque eu quero falar só as coisas que ele me ensinou. E que ele ainda ensina, apesar de já estar desencarnado. Ainda ensina. Então a gente volta semana que vem. Assuntos sobre tecnologia 5G, sobre essas coisas que a vacina, a 5G são perguntas que estão ali no grupo também. Gente, vai no canal do Ozzy Pena e procura. Ele faz a pesquisa melhor que eu e eu indico. Não vou trazer o assunto 5G aqui, porque isso vai derrubar o nosso canal. Só de eu ter citado isso, o canal vai cair. Mas vão lá, o Ozzy Pena fez uma live ontem, antes de ontem, com o Flávio Vale. Vale a pena assistir, ele vai quebrar a tua cabeça também. Em vez da gente melhorar com todas essas buscas, a gente acaba ficando... eu falo assim, não conclua nada ainda. Assiste e deixe elaborando, tá? Mais alguma outra pergunta foi feita sobre a questão dos senhores do karma e sobre o conselho kármico. Também, na próxima palestra a gente vai incluir essas duas coisas, ok?
Até semana que vem. Gratidão. Que a gente tenha uma boa morte e uma boa vida.